Fala pessoal, hoje vamos fazer esse lindo vaso para suculentas. É uma peça bem legal. A gente não vai usar forma nem gabarito. Uma peça aí bem diferente. Ele tem o formato de um barco e dá para você vender aí com facilidade. Fica uma peça realmente bem legal. Então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para nós que produz conteúdo no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para dar aquela força para nós. E para esse molde eu uso areia fina, é a mesma areia que eu uso para fazer a massa, tá? Ela não precisa ser peneirada para fazer o molde. Precisa apenas estar um pouco úmida para ficar mais resistente em pé. E pessoal, vê se o seu sininho de notificações aí está ativado, porque o YouTube ele não está mais notificando o pessoal que não tem o sino de notificações aí ativado. E sempre que eu postar um vídeo aqui, você vai ficar sabendo, você que gosta de assistir e você que quer aí obter informações de como ter uma produção de vasos aí, de vários modelos de vasos para você ter o seu negócio. Então ativa o sininho de notificações, que você vai ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal. Em volta a gente passa óleo, pode ser detergente de lavar louça também, funciona do mesmo jeito. E para essa massa é areia fina, peneirada, é a mesma que eu uso para fazer o molde, 2 medidas de areia para uma de cimento. Eu prefiro o cimento CP3, CP4 ou CP5, tá? No saco de cimento tem essas numerações, eu tenho preferência por esses. É o cimento normal de construção, 50 quilos. Eu percebo nos comentários que tem pessoas que estão meio desmotivados, que não estão conseguindo fazer, a massa fica caindo, enfim, várias outras dificuldades. Pessoal, todos nós passamos por essas dificuldades quando começamos, tá? A dificuldade em segurar o gabarito, a massa ficar caindo porque a gente não acerta o ponto de umidade da massa ou do molde de areia também. Tudo isso com a prática a gente vai conseguindo, a gente vai percebendo essas coisas. Se a massa ficou muito dura, na próxima faz um pouquinho mais mole. Se você percebeu que o molde de areia ficou muito molhado, no próximo faz um pouquinho mais seco. Enfim, essas coisas a gente só vai conseguindo na prática, tá? E também todas as outras coisas que hoje em dia é fácil de fazer, no início nós tivemos aquela dificuldade, tá? Para escrever, por exemplo, no início a gente tem muita dificuldade, mas depois fica normal, automático, tá? Andar de bicicleta também, no início a gente acha uma dificuldade enorme, mas depois aí que pega a prática, fica bem fácil, tá? É o mesmo caso fazer vasos de cimento, principalmente nesse formato aí, tá? No início a gente tende a ter um pouco de dificuldade, mas é normal, como em todas as coisas que a gente começa a fazer. Então não desanime, uma hora aí você vai conseguir, tá? Pessoal, você viu que eu coloquei a massa primeiramente em volta do molde de areia todinho, é para definir a espessura. E essa parte aí que eu estou fazendo no fundo agora, é para definir a espessura do fundo também, para não ficar uma peça bem diferente, tá legal? Para não ficar muito pesada, o fundo ficar muito grosso, então é importante você fazer isso. E se você quiser cobrir o molde de areia logo com uma nata de cimento, também pode, tá? Eu prefiro fazer esse processo aqui, colocando uma massa de cimento e areia um pouco mais fina, para poder selar o molde de areia e depois sim vir com a massa um pouco mais grossa para finalizar a peça, tá? Isso é apenas um método que eu utilizo. Se você quiser utilizar a nata de cimento, fica a seu critério. Olha só como já vai ficando o formato certinho aí. Tem vários outros vídeos aí no canal de como eu faço outros modelos de vaso aí sem utilizar gabarito, tá? Tem muitos vídeos aí de como fazer. Não é somente usando os gabaritos. E se você também quer comprar gabarito, ainda tem disponível. O link do site de vendas está aí na descrição dos vídeos. É através do aplicativo da Shopee. Os kits que estão esgotados eu vou repor
Assim que possível, eu já estou com o material aqui. Vamos utilizar essa caneta, no caso a tampa, para fazer esse risco aí um pouco mais grosso. Vai ser a boca do barco, tá? Você observa que vai ficando bem legal. A gente ainda vai fazer os pezinhos dessa peça. Para esses pezinhos, a gente utiliza uma massa um pouco mais dura do que a massa normal de você fazer o vaso, tá? Eu vou fazer o pezinho bem aqui nessa outra extremidade, para mim já acompanhar esse acabamento aqui do fundo e fazer juntamente com o pezinho. Eu acho que vai ficar um desenho mais legal do que se eu fizer o pezinho um pouco mais na frente, tá legal? E se você ainda não é inscrito no canal, está assistindo meus vídeos pela primeira vez, já aproveita e se inscreve aí. Eu estou sempre postando vídeos toda semana, às 9 horas da manhã, às terças e sextas. Tem vários outros vídeos aí de como fazer essa base giratória, como fazer as ferramentas, os gabaritos e vários modelos de vasos aí, como fazer a pintura, como fazer a impermeabilização. Então tem muita informação aí para você que quer fazer os seus vasos para colocar suas plantas, ou para você também que queira montar o seu negócio e já ter uma renda aí, dá bastante lucro você fazer esse tipo de peça, tá legal? Você utiliza para fazer, por exemplo, para fazer esse vaso aí, eu uso mais ou menos 1,5 kg de cimento, areia também é pouca coisa, dá mais ou menos uns R$3 a areia e o cimento. Eu vou gastar com a pintura e a impermeabilização, dá mais ou menos uns R$6 aproximado para fazer esse vaso, tá? E aqui eu vendo uma peça dessa aí mais ou menos a R$25. Então, dá um bom lucro aí com relação ao material que você utiliza para fazer, tá legal? E é bem rápido de fazer, mais ou menos uns 20 a 25 minutos você já conseguiu fazer uma peça dessa aí depois que você pegar a prática. Bom, e depois eu fiz esses detalhes aqui para fazer como se fosse 4 pezinhos a peça. Você vê que não tem muita dificuldade, depois que você pegar aí a prática, vai ficando bem simples aí você fazer qualquer modelo de vaso que você imaginar, dá para você fazer aí tranquilo. E no final a gente passa aí o pincel para dar aquele acabamento melhor. Quando se utiliza o gabarito não tem essa necessidade de passar o pincel, tá legal? Eu não vou fazer um furo nessa peça, porque vaso para suculentas não tem necessidade de fazer o furo, tá legal, pessoal? Depois de 24 horas é só virar a peça, já está no ponto já de virar no dia seguinte e retirar a areia de dentro. Você observa que ficou certinho, não ficou balançando quando coloca no chão. É importante você ver isso também. A espessura também ficou muito boa. E para retirar a areia de dentro é a parte mais fácil que tem. Você vê que o acabamento também fica muito bom, mesmo sem usar gabarito. Aquelas pinceladas por último lá, dá para dar um bom acabamento. Na hora de fazer a pintura também, você não vai ter muita dificuldade. Agora é retirar toda a areia de dentro. Depois deixar a peça dentro da água por mais ou menos uns 3 dias. Retirar, fazer a impermeabilização. Esperar a peça secar completamente na sombra, tá? Não expor ela em hipótese alguma a calor ou ao sol. E depois sim fazer a pintura. Olha só, pessoal, outro detalhe aqui importante. Essas marquinhas aqui que ficam na parte de dentro, ó, não é trinca, tá? Isso aqui é a marca da massa. Quando você coloca, fica essa marcação assim. Na hora de fazer a impermeabilização, ela some, tá legal? Deve estar acontecendo aí nas peças de vocês também, mas não é trinca. E depois de pronto, a peça ficou assim. Ficou bem legal, como você pode ver. O acabamento também ficou muito bom. O desenho da peça ficou bem legal também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. O link das minhas redes sociais estão aí na descrição. O site de vendas de gabaritos também. Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!